Oi pessoal, bom dia. Eu sou o Marco, estou falando aqui do portal da OP. Agora 9 horas e 39 minutos do dia 20 de outubro de 22. E dando continuidade, né, à nossa reapresentação, né, da live 087, vamos à terceira parte, né? Já gravamos duas ontem. Gravamos e publicamos, agora a terceira. Então vamos a ela. Gente, então voltando ao assunto, então eu procurei, achava que não tinha, né, tanta. Olha, eu fiquei impressionado. Tem muito, mas muitos artigos a respeito, certo? Mas a gente vê que a divulgação disso nas escolas é extremamente baixa, pequena, não se sabe quase nada. Você sabe uma palavrinha ou outra que se aprende na escola? Isso desde o meu tempo, hein? Eu estudei na educação fundamental em 63. Né? Meus filhos sabem muito menos que eu e tenho certeza que os atuais hoje sabem muito menos ainda. E olha, o nível de informação é extremamente grande. E é muito importante. A gente sempre está comentando aqui sobre que o povo que não conhece as suas raízes não é um povo, né? Mais ou menos por aí. Se a gente não conhece nossas raízes, né? Nossas origens, você tem que conhecer, né? E essa informação é extremamente pequena. Então, tanto é que muitas vezes quando você fala em índio, tem não sei o quê, que mora ali em São Paulo, que mora não sei aonde, você marginaliza esse pessoal. Você não consegue enxergar um indígena atual, hoje, como uma pessoa culta. De vez em quando você vê lá não sei se é senador, um deputado indígena lá. Nossa, como esse cara fala bem, onde foi que ele aprendeu? Ele é índio. É mais ou menos por aí, gente. Então, vamos voltar ao assunto. As vestimentas, né? As vestimentas mais comuns, a gente está falando de Tupinambá, tá? Dos índios brasileiros, isso já de uma forma geral, né? Não civilizados ou com pouco contato com a sociedade, são a tanga, né? O saiote ou os cintos que lhes cobriam o sexo, né? Feito de penas de animais, né? De animais, no caso, deve ser aves, com certeza, né? Folhas de plantas, né? Entre cascas de árvores, semente ou miçangas. Muito bem. Quando surgia o frio, esse aí foi um negócio que eu achei legal. Eles usavam casacos feitos de pele, palha ou algodão, o mesmo material das redes, que eles faziam, fabricavam as redes, né? Os guaranis, por exemplo, para passar o frio, eles ficavam naquela região lá pro lado do Pantanal lá, né? Utilizavam e ainda usam técnicas de construção coletiva. Chá de erva mate, o que originou o chimarrão dos gaúchos, né? Que é mais pro sul, mais frio, né? No caso ali deve ser Carijós, né? Guaranis ali próximo das missões, das regiões das missões, né? E os Carijós também, né? Mais pro sul é mais frio. E fogueira e mingau. Mingau é uma delícia, hein? Um alimento que muita gente não conhece, hein? Mais a nossa geração aqui, os 45 para frente. Né? A turma mais atual já é mais Danone, né?
Beleza. E aí falamos agora sobre os tupinambás, né, que eram canibais. Agora, Tupiniquim. Tupiniquim, gente, aqui eu já comentei ontem, mas tem a lembrança lá, quer dizer vizinho do tupi. Então os tupis, né, que tinham os tamoios, os avós, né, depois os tupinambás, que era uma ramificação, né, dos tamoios, e que se consideravam os índios originais, né? E o Tupiniquim, que já vivia na região mais ao sul, aqui no caso de São Paulo, mas também tinha lá na região da Bahia, né? Porque tinha Tupinambá lá também. Então eram vizinhos, os Tupiniquins. E a gente comentou ontem que essa briga né? Briga não, né? Essa disputa entre São Paulo e Rio, né? Ela existe há muito tempo, né? Inclusive antigamente se tinha, né? Seleção de São Paulo versus seleção do Rio, e eram os times de São Paulo contra os times do Rio, e existia essa, né? Até hoje, né? Existe os cariocas, né? Os paulistas. Então, sempre houve essa diferenciação e esse, né, não vou dizer briga, mas essa controvérsia entre esses dois, né, Rio e São Paulo. Né? Mas isso não, desde da época antes do descobrimento já existia, porque na verdade o Tupiniquim representava a turma de São Paulo, que é de Bertioga para baixo, e os Tupinambás, né, que eram originários dos Tamoios de Bertioga para cima, até lá na região dos lagos, né? Então, é uma briga antiga. Isso é uma boa, para mim principalmente, que eu sou um mineroca. Ou seja, nasci no estado de Minas, torço para time carioca e vivo toda a minha vida é São Paulo. A questão é essa desavença, ela é antiga, não é de agora não, tá? Só para matar a curiosidade, enfatizar, na verdade, né? Então, os tupiniquins. A palavra tupiniquim deriva da expressão tupim e qui. Tupi ao lado, vizinho. Nós acabamos de falar, vizinho, né? Do tupi. Ou tribo colateral, galho dos tupis, e coisas assim, né? Por metonímia, né? Gente, eu não sei o significado dessa palavra, tá? Vocês me desculpem. Normalmente, quando eu acho assim, eu procuro saber. Passou a ser usada como sinônimo, hoje pejorativo, né? De brasileiro. Que o pessoal fala, os tupiniquins, né? Bom, os tupiniquins são de um grupo, né, indígena de família linguística tupi-guarani, né, pertencente ao tronco tupi. No século XVI, né, na época da descoberta, né, habitavam a costa do Espírito Santo, lembra que eu falei para vocês que tem lá para o norte, né, e do sul da Bahia, que tanto é que o Monte Pascoal, quando chegou lá o Cabral, né, foram os primeiros índios. Aqui ele vai citar. Foram tupiniquins os primeiros índios de contato com europeus. Olha lá. Quando o português Pedro Álvares Cabral chegou com sua frota ao Brasil em 1500. Já tínhamos citado, né? Ainda bem que isso quer dizer que eu estou com a memória boa. Quando eu pesquisei isso aqui para poder citar, falei antes. Também chamados tupiniquis, tupinaquis e tupinantins. Olha só, né? Atualmente habitam a terra indígena do município de Aracruz. É porque ainda tem os indígenas remanescentes, né? No município de Aracruz, do norte do estado do Espírito Santo. Lá, se não me engano, é lá que tem uma indústria de papel enorme, né? Aracruz, acho que é isso mesmo. As mulheres fabricavam
As mulheres fabricavam farinha, preparavam os alimentos, faziam óleo de coco, fiavam algodão e teciam as redes. A gente já citou isso aqui, inclusive o Tupinambá faz isso também. Por isso que eu falei que era comum a mulher indígena que pegava no pesado. Também produziam cestos e objetos de cerâmica, cuidavam dos animais domésticos e competia-lhes cuidar dos filhos, depilar e pintar com tatuagens o corpo dos homens. Cara, ser mulher naquela época lá com os índios lá não era uma boa não, hein? Caceta! Bem, gente, essa é a terceira parte. A gente acabou de fechar. Uma campainha tá tocando. E a gente daqui a pouquinho volta para fazer a quarta parte. Um abraço.